Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula à distância, que tem como tema propagação de calor. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas na última aula, antes da gente parar, a gente viu o tema temperatura e calor, né, que diz respeito sobre a segunda unidade deste livro. Se vocês quiserem acompanhar, está aí na página 49, propagação de calor. A gente também viu a definição de calor. O que é calor? É a transferência da energia térmica de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. E está dividido em dois subtópicos. Qual é o primeiro subtópico? Bons condutores e isolamentos térmicos. O que são bons condutores? São aquilo que permite que a transferência de energia térmica ou propagação de calor de alguns materiais ocorra de uma maneira eficaz. O que a gente pode citar como exemplo? A gente pode citar como exemplo os metais, né? Que eles da mesma forma com que eles aquecem rapidamente, eles também esfriam rapidamente. Aí a gente também tem os isolantes térmicos. O que são os isolantes térmicos? São os materiais que dificultam a propagação de calor. Agora a gente vai ver quais são as diferentes formas de propagação de calor. Vamos citar aqui um exemplo bem básico do nosso cotidiano. Se a gente tivesse uma panela de metal com água em seu interior e colocasse ela sobre a chama de um fogão. Vamos lá ver o primeiro tipo de forma de propagação de calor. Qual é o primeiro? O primeiro é por condução térmica. Quando o processo de propagação de calor ocorre em meio aos materiais sólidos. Como é isso? Se a gente pegar a panela e colocar no fogão, por mais que só o fundo da panela esteja em contato com o fogo, mas esse calor vai se propagar por toda a água da panela. Ela vai pegar, tá quente no fundo da panela e vai subir a quentura para cima, né? Então vai se propagar sobre toda a água da panela. A segunda forma de propagação de calor é a conversão térmica. Vamos pegar o exemplo da água da panela novamente. Como é que ocorre a conversão térmica? É como se ocorresse uma troca. A água que está fria, que está quente embaixo, ela sobe para cima e a que está fria em cima desce para baixo. Aí ocorre uma troca. Aí a gente vai ver que essa troca ela vai ser chamada de quê? De corrente cíclica, como se ocorresse um ciclo, né? A água que está fria em cima desce para baixo e a água que está quente em cima vai, aí a água que está quente embaixo vai para cima. Então vai ocorrendo um ciclo, né? Então é chamado de corrente cíclica. E a conversão térmica ela ocorre quê? Só em meios materiais líquidos e gasosos. Bom, o terceiro e último exemplo de forma de propagação de calor por irradiação por condução térmica é a irradiação térmica. A irradiação térmica ela se propaga através de ondas eletromagnéticas. Como é que acontece isso? Por exemplo, se a gente usando ainda o exemplo da panela, quando a gente chega perto do fogão para desligar o fogão, a gente sente logo a quentura da panela. Então, isso daí é uma propagação de calor por irradiação térmica, né? Pelas ondas eletromagnéticas. Antes da gente tocar na panela, se a gente chegar perto, a gente já sente que ela está quente. Isso faz com que a gente não se queime, né? Por isso que isso também é importante para o nosso cotidiano. Outro exemplo de energia por eletromagnético, por ondas eletromagnéticas, é o Sol, né? Se a gente vê o Sol, a irradiação térmica que vem do Sol, ela é parcialmente refletida e parcialmente absorvida. Como é que isso acontece? Se a gente estiver usando uma roupa clara, ela vai ter maior capacidade de reflexão e menor capacidade de absorção, ou seja, ela vai refletir mais do que absorver. Se a gente tiver com uma roupa escura, né, ela vai o quê? Ela vai absorver mais energia e vai refletir menos energia. Por isso que quando a gente está com roupas escuras em dias quentes,
a gente sente maior calor. Prosseguindo na página 52, vamos falar de propagação de calor e os materiais. Alguns materiais eles são bons condutores de calor e outros são mal condutores. Esta propriedade de condução de calor é chamada de condutividade térmica. Então, o que é a condutividade térmica? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, esses materiais eles são divididos em dois, né? Qual é? São os materiais que são bons condutores de calor e os materiais que são maus condutores de calor, né? Os materiais bons condutores de calor apresentam alta condutividade térmica. A gente pode citar como exemplo o quê? Os metais, o ferro, o cobre, o alumínio. Só que, da mesma forma que eles têm uma facilidade de aquecer, eles aquecem muito rapidamente. Eles também têm uma facilidade de esfriar rapidamente. Se a gente pegar, por exemplo, uma lata de alumínio, né? E a gente colocar ela no refrigerador, ela vai congelar rapidamente, né? Porque ela tem essa facilidade de esfriar rapidamente, porque ela é um bom condutor térmico. Materiais considerados isolantes térmicos, por outro lado, apresentam baixa condutividade térmica e por isso são utilizados para evitar ou retardar a propagação de calor. A gente pode usar como exemplo a garrafa térmica. Se a gente colocar algo dentro dela, algo quente ou algo frio, ela vai manter aquela temperatura, né? Se a gente colocar algo quente, vai manter aquela temperatura, sim. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, eu quero que vocês me respondam lá no grupo. Gente, retomando de onde a gente parou, eu falei, né, que eu queria que vocês me respondessem lá no grupo qual era que ia ser o melhor isolante térmico, né? Se a gente pegasse um copo de isopor, um copo de alumínio, um copo de plástico. Em qual desses três o calor ia ter mais calor? E qual desses três ia ter menos calor? Eu quero que vocês me respondam lá no grupo, viu? Outro exemplo de um bom isolante térmico é o ar. Algumas adaptações dos animais quanto à manutenção da temperatura corporal estão relacionadas ao ar. Se a gente pegar, por exemplo, um periquito, né? Ele tem penas. Quando ele está com frio, a gente pode observar que ele fica todo arrepiado, né? As penas dele ficam todas arrepiadas. Por quê? É uma forma deles se protegerem contra o frio, né? Esse é o isolante térmico deles. Então, quando eles estão arrepiados, é uma forma deles se manterem aquecidos. Outro exemplo que a gente conhece bastante é o uso de roupas de frio, cobertores e o isopor, né? Bom, gente, essa foi nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem ficado com dúvida, vocês mandem as perguntas lá pro grupo que eu vou responder, tá? E eu quero que, além de vocês assistirem esse vídeo, é para vocês também lerem essas páginas no livro, tá? Então, dúvidas, assistam o vídeo e dúvidas, perguntem lá no grupo, tá certo? Obrigada!